Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Motivation Cast. Meu grande convidado e meu amigo Galo. Se apresente, irmão. Bom dia, galera. Sou Alexandre Galo, personal trainer, 35 aninhos de idade. E estamos aí hoje para compartilhar um pouquinho de experiência e mensagem com o Senhor Felipe. Olha só, desde cara eu já quero... Por que me chamou a atenção de chamar aqui, Galo? Você tem uma experiência sensacional com Cristo, irmão. Você sabe disso. E um pouco da gente conversar lá nas academias, né? Sim, os papos da academia. Papo de academia nunca foi sobre academia. Sempre foi a presença de Deus. Algo diferente. E é muito interessante quando eu faço essa pergunta para as pessoas. E eu não fiz essa pergunta ainda para você. Vou fazer aqui agora. Qual foi a sua primeira experiência com Deus? Assim, você falou, cara, isso é surreal. Eu preciso ter isso mais e mais e mais e mais. Vamos lá. A minha primeira experiência com Deus foi num show do David Keelan, cara. David Keelan? Cascavel. Você foi num show do David Keelan? David Keelan, em 2007. Nice. 2006, 2007. Mas foi convidado ou você... Tipo... Não, olha só que loucura. Olha o rolê. Era um sabadão e tinha um baile em Xaxim. E eu tinha marcado com os colegas de ir no baile. Oi, né? Eu rolê falei, não, aleatório, vamos né? no baile, pá. E meus amigos tudo fazendo o maior jeito pra gente ir no baile. E as minhas primas foram muito usadas por Deus, insistindo pra mim, pra levá-las a Cascavel no show do David Keelan. E eu falei, cara, não vou no show. Falei, elas precisavam do meu motorista. Eu falei, deixa lá. Não vou no show de jeito nenhum. Daí elas, não sei o que, elas se desanimaram, porque meu tio deu o carro, elas não tinham experiência de pegar a rodovia e não podiam ir. E Deus é tão maravilhoso e foi tão grandioso naquele dia que ele importunou a vida dos meus amigos e meus amigos acabaram mandando mensagem falando, cara, nós não vamos mais no baile. Eu falei, poxa, a gente tá cheio de expectativa pra ir no bailão. E daí a galera, nós vamos no baile. E em cima da hora, eu falei, pô, em cima da hora. Aí minhas primas também estavam desanimadas, faltava acho que umas 2 horas assim, que elas falaram, nós não vamos perder o show do David e tal. Daí eu falei, se vocês quiserem eu levo vocês lá, eu vou lá levar vocês. No show do David Keelan. Não vai, o pessoal não vai mais no baile. Porque não tem pra onde ir mais, né? E foi uma coisa assim, eu era muito próximo dessas minhas, né, até hoje, muito próximo dessas minhas primas. E aí minha tia ficou muito feliz, meu tio também, minhas primas, então vamos. Se arrumaram em 1 hora, pegamos o carrinho e fomos pra Cascavel. E lá foi uma ação de Deus fora do normal, assim. E algo que eu cheguei assim, fiquei muito amuado, assim, bração cruzado, assistindo o show. Até saiu num jornalzinho da cidade, lá de Cascavel. Eu tenho até hoje esse jornal que eu achei ele. Por acaso, assim, e tem a minha foto, assim, de bração cruzado, assim, bem na frente do palco. Marcou sua vida mesmo, caramba. Cara, foi demais, assim. E as mensagens, eu não conhecia as músicas, né? Mas a mensagem, teve um pregador na época, eu não lembro o nome, que ele pregou, assim, de Deus e... Naquela época a minha vida estava bem conturbada, tinha acontecido muita coisa. E parecia que o cara estava com o meu livro, da história da minha vida na mão dele, assim, lendo pra multidão. E ele apontava assim pra galera, e você tá assim, tá assado, e você não sabe, e o cara, esse cara deve estar com algum problema, velho. E foi algo bem sinistro assim mesmo. E daí teve uma oração de entrega no final da mensagem, né, e eu senti uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus. E eu sou um cara muito sentimental, Felipe. Se começar a falar muito romântico aqui, eu é capaz de eu chorar. Ainda mais na presença de Deus é diferente, eu choro demais, cara. E eu lembro que eu comecei assim, aquele cara começou a fazer a chamada na oração, e eu comecei a encher meus olhos de lágrimas, embustido ali, fechadão. Falei, cara, não vou chorar aqui. E as minhas primas do lado, e os amigos dela, o pessoal da igreja do outro lado, tava uma galera lá da igreja aqui de Toledo. E daí eu não aguentei, aí eu baixei minha cabeça, comecei a chorar. E a ação de Deus foi tão grande e foi tão doido, que eu olhei assim, de repente tava toda a galera da igreja assim, com as mãos da minha cabeça em cima de mim, assim. Nossa, você ia me arrepiar, cara. Cara, foi um negócio, sabe, que... Aí eu me chorei mesmo. Se entregou. Me entreguei. Na volta, vindo de Cascavel, a minha prima, a Monique, pediu pra mim, né, como é que eu tava e tal. Daí eu falei, eu tomei uma decisão lá nesse evento, mano. Daí ela já se emocionou também. Nossa. Aí lá foi onde eu decidi me entregar a Jesus e tal. E comecei a frequentar a igreja. Eu não era batizado, né? Batizado só quando criança, né? E daí fui ver a respeito como é que era o batismo, como é que eu tinha que fazer, se eu tinha que fazer um curso, não tinha. E daí fui me preparando pra isso também. Aí com 20 anos de idade eu me batizei, foi bem no início da faculdade. E cara, foi uma mudança muito radical na minha vida. Imagina, e os seus amigos, assim, foi uma mudança, né? Os amigos do baile. Cara. A
galera do baile me zoava muito, Felipe. Imagina, só. Demais, demais, demais. Porque foi uma mudança assim. Eu tomei a decisão num final de semana de um bailão, né? E a gente sempre se encontrava nos finais de semana, eu e esse pessoal. Uhum. E no início eu voltei a me encontrar com eles, mas era diferente, cara. Porque eu já não me sentia na liberdade. Eu não sou de beber, de ingerir bebida alcoólica, né? Mas quando eu tava na companhia dos amigos, eu tomava uma cervejinha, só cerveja, né? Mas não é alguma coisa que eu me delicio, né? Bebia pelas companhias mesmo. Por estar ali no momento. E o Espírito Santo de Deus me incomodou tanto. Eu lembro daquela vez que a gente se encontrou num barzinho ali no lado da Unipar. Uma sexta-feira. É o Unibar, os caras falam. E os meus amigos falavam, não vai beber? Eu falei, cara, não vou beber. E olha só, como que é tentador as coisas, né? No mundo espiritual de Deus. Um amigo meu olhou e falou, virou ovelhinha de Jesus agora. Nossa, desse jeito. E eu falei, cara, o que esse cara tá falando? Eu nem falei nada pra ninguém, mentira. Né? Ali já começou a ter umas batalhas espirituais na minha vida, né? Ovelhinha de Jesus, daí o pessoal começou a tirar sal, eu fiquei bem sentido. E daquele dia em diante eu decidi também que eu não ia mais estar naquele meio. Mantive a amizade com os meninos e tudo mais. Mas não meio ali, não. Não, me afastei bastante, cara. Foi um período bem difícil pra mim, porque eu me isolei até eu me socializar na igreja. A igreja, geralmente, a igreja tem os grupos, né? Sim. E até eu conseguir me interagir. Não foi difícil, mas eu lembro que foi um baque pra mim. Eu lembro que tinha final de semana, eu saía muito, né? Nos finais de semana, assim, tinha uma motinha e saía na casa dos amigos, assim, só madernar. E como eu me afastei desses amigos, nos finais de semana, às vezes batia final de semana que eu tava em casa e eu ficava na fissura de querer sair de ir em algum lugar. Cara, eu tinha que pegar minha moto, às vezes eu dava uma volta no lago, passava na frente da igreja, não tinha ninguém, parava em casa de novo. Nossa. O legal é que hoje você tem a profissão de personal, você une o benefício da questão da saúde, e eu tenho certeza que deve não ser uma, mas deve ter inúmeras vezes que o Espírito de Deus usou para falar com algum aluno seu. Seja ali, às vezes até intencionalmente, às vezes, eu tenho certeza disso, porque é assim com a gente no trabalho, né? Às vezes você fala algo ali, eu já fui usado por Deus, e ali sem saber, porque a gente está naquele dia a dia com Cristo, e às vezes a gente fala algo natural de nós, mas não é nosso, é inspiração de Deus. E aí a pessoa fala para você, nossa, cara, eu precisava de ouvir isso. Então, cara, é sensacional isso. E a sua experiência como personal, assim, te ajuda, hoje, muitas vezes até a discerminar essa maravilhosa graça de Deus, ou para você deixa ali as coisas rolando e tudo mais, e se vir assim, se Deus mandar falar, você fala? Felipe, eu sou um cara muito, muito tranquilo, meio conservador, assim, né? Eu não tento colocar a mensagem de Deus no coração das pessoas, né? E eu deixo Deus me conduzir. Legal isso aí. Né? E muitas vezes, assim, situações que às vezes eu me via apurado, assim, por alunos mesmo, que estavam com problemas, dificuldade, e eu tive que parar e falar, Deus, Senhor, e aí? O sujeito está precisando de uma mensagem, de uma palavra, e eu acho que o Senhor está me incomodando para falar o que eu falo, né? Então, eu falo um pouco da experiência, eu tento falar do amor de Deus, daquilo que eu vivi, né? Na verdade, a gente tem que dar testemunho de vida da gente, né? Eu tento dar o meu testemunho de vida de algumas coisas. Mas, cara, é engraçado demais. O que Deus já me usou, assim, nesse meio de atender pessoal, de falar do amor dele, ou às vezes dar um conselho, ou de às vezes ajudar espiritualmente. E oração, né? Hoje, antigamente, eu não tinha tanto hábito de orar, né? O Ministério da Intercessão é o mais poderoso que tem, cara. E eu oro, cara. Eu oro pelos meus clientes. Eu atendo adulto, atendo criança também, eu oro pelas crianças. Você atende a criança também? Que legal, bom saber isso. Cara, então é uma... Tem um timezinho aí de... Uma galerinha. Uma galerinha. E Deus usa desse jeito, bem engraçado mesmo. É bem louco. Teve algumas experiências que eu tive. O pessoal tava com dificuldade em relacionamento. Engraçado que eles se abriam comigo. E eu pensava, por que tá falando comigo? Tô aqui pra treinar eles, né? Pra melhorar o condição. Mas eu entendo que, eu passei a entender que às vezes não é só físico, né? É emocional. O emocional afeta no físico. Então é uma coisa que eu vou trabalhando. Esse tempo atrás eu comecei a atender uma colega. E falei pra ela, quando você não estiver bem, às vezes é interessante você vir conversar comigo também. Falei, às vezes nós estamos no horário de aula ali, você tá fechado e tal. E, cara, é engraçado demais. Deus usa mesmo e eu consigo compartilhar do amor, da palavra dele. Esses últimos tempos, eu tenho aprendido muito mais com Cristo do que eu imaginava que eu já sabia, né? Porque eu acho que todo dia é uma experiência nova com Jesus. E a gente vai ver no mundo aí afora, tudo que está acontecendo são as experiências. Esses últimos tempos eu tava mesmo... eu era um cara que não respeitava, sabe, Gal? Os meus dias ruins. Eu achava assim, por eu ter Jesus, eu sempre tá bom. Tipo, não, eu tenho Cristo, cara. Mas é dia ruim. E eu era aquele cara que sempre ia pra cima. Eu aprendi isso assim por causa das dificuldades da vida, né? Toda a minha infância conturbada que eu tive. E aí, uma vez o Espírito Santo me falou assim, né? Tipo, eu ouvi essa palavra através de
um rapaz, muito tempo atrás, o Espírito Santo me lembrou ela. Haverá dias bons e haverá dias ruins, e haverá Jesus em todos esses dias. Ali o Espírito Santo falou, tipo, pra mim, ó, respeita o dia ruim. Você não precisa paralisar a sua vida, né? Uhum. Mas respeita. Entenda que ele existe, ele tá ali. Mas não desanima. Jesus venceu o mundo, né? Nossa, ali foi um divisor de águas pra mim. Aí eu parei pra pensar, falei, nossa, eu sou nada mesmo, eu não sei nada sobre a maravilhosa graça de Deus. Então, esse ministério da oração que você fala, todo santo dia eu tento muito, muito, muito mais, sabe? É o contato diário. E não é fácil, né? É fácil o evangelho, né? Mas praticar ele é bom. Pensa só, às vezes a gente encontra algumas pessoas que infelizmente estão bem atribuladas, e se a gente não vigiar, acaba atribulando o nosso dia a dia, a gente fica com aquele pensamento, e é uma cobrança constante, às vezes, muitas vezes na nossa mente. O inimigo não brinca de ser inimigo, né? E, pô, você conheceu a Cristo bem jovem, bem naquela época de bagunçar e tudo mais. Sim, de faculdade. Faculdade, então, olha só. Imagina o tanto de convite. Foi difícil, cara. Foi difícil não, foi uma experiência diferente, né? A oração deixou você... Minha mãe sempre falou muito de Deus pra mim, Felipe. Sério? Uhum. Minha mãe, né, muito... E vindo pra cá, engraçado que eu tava vindo pra cá e eu tava ouvindo uma mensagem esses dias, tava falando, e a mensagem era que a gente tem que acreditar nas profecias que Deus coloca na vida da gente. Uau. Né? E daí eu tava vindo pra cá e por acaso eu lembrei disso. Falei, mas cara, o pastor falou aquilo lá e já teve muita profecia na minha vida. Uhum. Você lembra das profecias? Porque antigamente as pessoas elas se moviam à base da profecia. É verdade. Deus profetizou na tua vida que você vai ser isso, que você vai ser aquilo. E as pessoas corriam atrás da profecia. Uhum. E hoje em dia a gente está numa correria tão grande que às vezes vem um profeta para você e prega na sua vida e às vezes é um profeta que está próximo de você e por ser uma pessoa muito próxima você não dá muita atenção. Aquela brincadeira de que lá em casa não tem honra. E eu tava vindo para cá e eu tava lembrando, falei, nossa cara, quando eu era bem jovem, eu tinha uns 8, 9 anos de idade, minha mãe tinha começado no evangélico, né? No evangelho ela frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus. Uhum. E um pastor, no meio de uma oração, assim, de uma campanha, e ele chamou o pessoal para ir na frente, eu senti no coração de ir lá na frente. Uau. Orar. Eu era pequenininho, tinha 9 anos de idade. E fui lá e orei, eu tava dando o meu melhor para Deus naquele momento. Né? E tal. E o pastor passou orando por todo mundo. E no final ele mandou o pessoal sentar. E ele levantou assim no meio do púlpito da igreja e falou, quem que é a mãe desse menino? Apontou para mim, assim, no meio da igreja, né? Eu falei, caramba. Daí ele falou, eu orei pela vida desse menino, e esse menino vai ser luz nesse mundo. Algo assim, eu não lembro muito bem, mas ele quis dizer que ia ser uma bênção, né? Que a oração dele estava sendo... E eu falei, cara, é só, né? Às vezes a gente não vê essas coisas, né? Então hoje eu estou tentando trabalhar na minha vida, não tenho um relacionamento top com Deus, né? Mas a gente vai todo dia exercendo isso, praticando. Eu acho que para chegar na excelência ainda tem um processo. Eu fiquei esses últimos tempos também me perguntando o que Moisés, Paulo, Elias, Isaías tinha. O que esses caras tinham para ouvir a voz de Deus, como uma voz audível, igual a gente está ouvindo uma ou outra aqui. O que esses caras faziam? Aí eu comecei ali a pesquisar na Bíblia mesmo. Esses homens tinham um relacionamento. Intimidade. E como constrói intimidade? Conversando. A gente tem uma... Se você colocar assim no lápis, a gente acha que perde a conta de quantas maneiras Deus tem como falar com nós. Mas a gente só tem uma maneira para falar com Ele, que é na oração. E eu comecei a praticar muito mais isso. E não só a oração de súplicas, né? Que você vai ali, ajoelha e fala com Cristo ali sobre as suas necessidades e dificuldades momentâneas. Mas aquele negócio de estar ali, até no meu treino, eu falo com Ele. Nossa, eu vou dar meu melhor aqui para Ti, Deus. Porque aqui é o meu templo. E, nossa, me ajuda. E, tipo, é muito legal isso. Porque eu acho que você também tem essa experiência de o seu coração começar a se encher nos lugares aleatórios. Não só ali, quando você está no seu quarto orando ou na igreja. Não, em todo lugar parece que você está se enchendo dessa graça maravilhosa. Então, é uma coisa que parece que vai explodir, cara. Cara, tem um testemunho muito engraçado. Eu gosto de treinar ouvindo louvor, né? Legal. Eu gosto de treinar ouvindo louvor. E eu escuto de tudo. Desde do hip hop, do rap, de tudo mesmo. Pregador Lu. Pregador Lu. E olha só, esse testemunho é pro Yuri. O Yuri foi um cara que eu consegui ministrar de Deus na vida dele. Deus me usou muito pra levantar ele de novo. E eu tava treinando lá na RA, né? E eu treinava no horário da umas 2, né? Na época a academia era fechada. E eu treinava ouvindo DJ Alpiste. Já ouviu ou não? Ô, louco. E aquele dia eu coloquei um DJ Alpiste lá e só tava eu na academia e o somzão tava estrondando lá dentro e treinando. E esse cara bateu na porta. Eu falei, poxa vida, o aluno sabe que a academia só abre às 2 horas da tarde, né? Aí fui lá e falei, vou abrir a academia pra ele. Mas vou falar pra ele, o som é esse, né? Não vai trocar. E daí abri a academia e falei, cara, eu tô treinando. Se você quiser treinar, vem aí. Daí ele entrou, treinou e tal. Daqui a pouco eu tava levantando uns pesos lá, ele olhou e falou,
você é evangélico, né, cara? Daí eu falei, pronto, o cara vai reclamar da música, né? Daí eu falei, sou, cara. Por quê? Ele falou, cara, eu vi na sua cara quando eu entrei aqui dentro. Olha E só. agora você ouvindo essa música aí, eu entendi. Eu falei, sério? Daí ele falou, sim, cara. Não sei o quê. Aí nós começamos a conversar de Deus e tal, e ele falou, cara, engraçado, acho que é Deus que mandou eu vir aqui nesse horário para ouvir uma mensagem sua, para compartilhar algo contigo. Ele estava passando por dificuldades, e falou que estava afastado da igreja, né? Olha só. Daí eu falei, cara, então você tem que voltar. Né? E daí nós geramos muita intimidade naquele período de tempo ali, intimidade mesmo. E ele passou por muita dificuldade mesmo, e eu comecei a orar pela vida dele, comecei a trazer ele mais próximo da minha família também, da minha esposa, né? E chegou no momento que eu vi que Deus queria que eu desse mais para ajudar ele, né? Uau. E daí foi demais, cara. Eu lembro que ele chegou uma época que ele não tinha o dinheiro para pagar academia, né? E ele queria muito continuar treinando. Aí eu falei pra minha sócia, ó, tem uns entulhos do lado da academia ali, vamos falar pra ele limpar os entulhos e ele paga mensalidade. E naquele dia, cara, foi um negócio bem... Ele começou de manhã, eu aluguei um container, arrumamos uma carioca, ele limpou tudo o entulho, ele começou 8 da manhã e foi terminar umas 6 da tarde. O dia inteiro. Cara, ele deixou um brinco, eu falei, caramba. Ele deixou, É o melhor, né? ele deixou limpinho. E daí no final do dia, ele pediu pra mim se eu não tinha como arrumar um lanche pra ele. Eu falei, arrumou, tranquilo. Daí ele me falou, não, porque eu tô assim, passado. Ele tava passando muita dificuldade. Nossa. Ele passou o dia todo levando entulho, carregando entulho da lado da academia e ele não tinha almoçado. Ele foi pra casa tomar água no horário de almoço. Nossa, cara. E daí eu ouvindo aquilo lá, não acreditei, Deus tocou no meu coração e do lado da academia ali eu orei na vida dele. Eu falei, cara, vamos orar rapidinho aqui antes de eu ir lá buscar um lanche pra você. Que benção. Coisas que eu não falo, minha esposa sabe, né? Eu tô testemunhando aqui contigo. Mas eu orei pela vida dele do lado da academia mesmo e senti muito no meu coração de, cara, vai lá no mercado, eu vou comprar uns itens para ele e vou ajudar esse cara. E daí peguei minha motinha na época e tal, coloquei uma caixa de papelão, comprei umas coisas. E daí ele tava numa situação bem difícil, ele tava sem luz, e a gente tava numa época de inverno. Nossa. Ele sem luz, cara. Eu falei, como é que você tá tomando banho? Ele falou, cara, tá difícil, só tô pagando a água lá para não ficar sem água. Então, eu fui lá e comprei algumas coisas não perecíveis, né, pra durar mais na casa dele. Chamei ele lá, depois que terminou o serviço, dei a caixa de mercado pra ele, ele ficou muito emocionado, agradeceu. E daí, a partir daquele dia, ele começou a ver a ação de Deus, né? Uau. E ele começou a buscar, cara. Ele voltou pra igreja, né? Aí começou a trabalhar, aí pagou as contas de luz dele. Teve umas outras experiências bem loucas que a gente teve junto, e Deus usou tudo naquele momento ali pra me mostrar muita coisa também, né? Sim. E pra mostrar Deus que ele supria todas as necessidades da vida dele. E foi demais, eu vi uma ação de Deus assim na vida dele, fora do normal. Cara, Deus levantou ele, você não faz ideia, Felipe. Não, eu imagino. Deus levantou ele e, cara, não é mérito meu, né? Sim. Mas eu fico engrandecido por ter compartilhado aquele momento. Sim, você foi uma ferramenta, né? Cara, a gente foi- foi feliz demais por isso. Foi demais, graças. Eu já falei nos grupos que a gente tinha lá em casa de PG, várias vezes do testemunho dele, porque é algo assim que eu consegui ver a honra de Deus na vida dele. Pra mim foi grande. Foi grandioso demais, foi um negócio fora do normal. Foi top. Que legal, cara. Não, se a gente parar pra falar as experiências aqui, vai passar o dia inteiro e não vai acabar ainda. Rapaz, foi. E Deus vem agindo muito. E a partir desse relacionamento que eu tive com ele, como você falou, é uma relação de intimidade. Eu sei que eu sou falho de todo mundo, né? Mas eu tento buscar, viu? Em meio às dificuldades ou não, eu tento buscar, exercer a fé, é uma coisa que eu tento praticar muito também, né? É o que eu falo para as pessoas que muitas vezes conversam comigo. Infelizmente, a gente foi aí desde criança num sistema doutrinário que Deus só te escuta se estiver de joelho, Deus só isso e aquilo. Não é bem assim, né? Deus quer participar do seu dia todo santo momento. Todo momento. Todo, sabe? É igual eu falei, esses tempos atrás, Gal, eu tava passando por umas situações de crise existencial, sabe? Chegando aos meus 30, e eu desde os 14 com o meu sonho, e o meu sonho não acontecendo, só que não era o sonho de Deus pra mim, e eu não entendia isso. E aquele trintão chegando, que trintão pra mim era a idade do... Não, Tem que estar no auge. nossa, eu vou arregaçar. Arregaçar a cara na parede. E aí eu peguei e não comecei a entender isso aí. Só que aí Deus começou o processo dentro de mim, sabe, muito forte. E ali aquela, sabe, aquela coisa na minha cabeça de reclamação. E o Espírito Santo me tomou e falou assim, eu lembrei de um hino, acho que é o hino da harpa. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Confia no Senhor. Esse é antigo, hein? Nossa! Aí eu falei assim, é verdade. Aí eu comecei, em vez de reclamar pro teto, pra ouvir, não sei o que, né? Minha situação, comecei a falar pra Deus. Pra Deus, assim, eu tô com raiva. Eu tô irritado.
Eu planejei tudo, eu programei tudo. E eu falei mesmo, tipo, e olha a droga de vida que eu tô agora. Na minha cabeça e ali, às vezes até falando em palavras. Só que Deus tomou tantos caminhos assim que eu comecei a entender que falar essas coisas para Deus, Deus nos conforta de uma maneira que ninguém pode ser a melhor pessoa do mundo para te falar algo tipo, confortou o cara. Mas não existe. Meu. Descansou. Foi uma paz que é a paz que excede todo entendimento. Daí eu comecei a entender que eu deveria dar mais lugar a isso. E se eu estivesse passando por alguma momentânea dificuldade, seja no trabalho, ou seja porque alguém falou alguma coisa e eu fiquei chateado, eu deveria falar para ele. Não para o teto, para minha mente, ou para um alguém, às vezes. É bom se abrir com alguém. Mas eu comecei a entender que se abrir com Jesus é melhor ainda. Se abrir de verdade. Falar, hoje eu estou irritado, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo. E aí Deus vai trabalhando no seu coração. Calma aí, rapaz. Deixa comigo. Relaxa. Não é assim. Isso é engraçado, hein, filho? Esse relacionamento com Deus. Eu sou personal trainer, né? Uhum. Eu não tenho uma estabilidade financeira. Hoje tem clientes que treinam até um X período, depois eles param, eles voltam. Fica galgando. Né? E, cara, eu aprendi isso há pouco tempo. Essa relação que não depende de mim. Depende de eu entregar pra ele e ele fazer um agir, né? Uhum. E chegou numa época que eu tentava buscar cliente. Eu ia atrás dos clientes, tentava mandar uma mensagem. Aí eu comecei a ver que não. Falei, cara, eu tô buscando no lugar errado. Né? Eu vou ter que começar a pedir pra Deus dar direcionamento ou pra ele direcionar os clientes pra mim. Olha só. E, cara, eu tenho uma experiência. Eu cheguei na oficina de um amigo meu, e indo pra oficina eu fui falando com Deus. Tava levando a menina na casa da babá, né? Falando com Deus, falei, Deus, eu preciso de um cliente. Esse mês eu preciso que entre um cliente. Falei, pra fechar a minha conta, né? Uhum. E daí, cara, parece que você mandou um zap e a resposta veio de imediato. Na hora, e veio 2 clientes e mandaram a resposta. Você tem horário personal? E veio um ex-aluno meu, eu preciso voltar a treinar. E, cara, eu fiquei tão emotivo que eu encostei na oficina de um amigo meu, que a mãe dele estava lá, e eu comecei a falar com ela. Falei, olha o que... Eu compartilhei com ela. Falei, olha o que Deus fez. É sensacional. Deus falou o quê? Falei, você pode achar brincadeira. Mas eu vinha lindo, trazia a neném aqui na casa da babá e pedindo para Deus. Falei, Senhor, eu preciso de um cliente esse mês. Eu preciso de mais um cliente esse mês. Deus mandou 2. Deus, me deu 2 alternativas, né? Um dos clientes fechou, cara. Sensacional, cara. Não fechou os 2, né? Mas aí, tipo, 2 ele deu o que eu pedi, entendeu? Sim. Daí eu falei, cara, olha como que Deus é maravilhoso. Daí dali em diante eu comecei a entender. Falei, Deus, E é engraçado demais. E hoje eu tô nessa vibe, eu sim. peço pra Deus, Deus, esse mês vai estar assim, sabe? E é uma luta espiritual, né? Claro que eu vejo, pra mim é uma luta espiritual, porque a gente anseia por uma resposta imediata, né? Uhum. Ali ele respondeu na hora o zap, né? Eu vou dar um exemplo pra você também, de quando você tá em relacionamento com Cristo, como é maravilhoso. Esses dias eu e minha esposa, faz o quê? Faz nem 3 semanas, assim. Conversando assim, ela falou, Fê, vai chegar o inverno e tem que comprar roupa para as crianças. Eu falei, e é uma conversa, tipo, casal, né? Uma coisa a gente tá ali, né? Tipo, né? Beleza. Semana que vem a gente vai, a gente passa o cartão, mas, pô, tem que comprar roupa. O Bernardo tá crescendo, as crianças tá crescendo. Ô, Galo, você acredita que isso foi, tipo, numa segunda? Não, minta. Isso foi no final de semana, num sábado. Na segunda, teve uma visita dos irmãos aqui, em casa. A gente cantou, louvou, oramos, falamos na palavra. Tá, no final, comemos algumas coisinhas, porque a crente adora comer, a gente ama isso. Reunião. E a irmã chegou na minha esposa. A irmã ela é costureira há muitos anos, a filha dela. E ela pegou e falou assim, irmã, eu tava ali orando na hora da oração ali, e eu senti de dar umas roupas para seus filhos. Então vai lá em casa e vou tirar a medida deles tudo. Caraca, vai dar tudo novinho. Não, você não tem ideia. Só que nisso, eu falei, nossa, e Deus deu além, cara, porque a minha mulher tava lá também, a irmã também tirou as medidas dela. E tipo, ela chegou aqui depois de uns 2, 3 dias com um monte de coisa, cara. Roupa pro Bernardo, uns 4 conjuntos de moletom novo, 0. Tudo do bom e do melhor. E eu olhei aquilo e falei, meu pai amado. Só da gente, tipo, conversar uma coisa que tá precisando, Deus vai lá e nos honra, sabe? Eu todo dia fico de cara com as coisas que acontecem na minha casa. Todo dia fico de cara com as coisas que acontecem no meu trabalho. E eu chego, tipo, meus olhos enchem d'água, tipo, de ver esse cuidado que Cristo tem com a gente. É só pra quem tá sentindo. Não dá pra falar, né? Você sabe disso. Não dá pra falar assim, eu só sei que é top. Se você quiser mesmo, se permita viver essa comunhão mesmo. E aí eu tô começando a entender. E aí isso é só uma vírgula, né? Do que está por vir se a gente continuar. É luta, é terrível. Tem momentos que você quer abandonar, mas ele pega na tua mão. E parece que ele testa a gente todo. Eu falo, meu Deus do céu. Minha esposa mesmo, né? Quando a gente se casou, ela não era convertida, né? Ela congregava na igreja católica, né?
E a gente ficou um ano mais ou menos casado sem nenhum nem outro ir na igreja, né? Nossa. Daí chegou um momento que a gente tava tendo muita discussão, muita briga aí. Nós paramos e falamos, cara, ela falou pra mim, falou, preciso ir na igreja. Engraçado. Uma semana atrás, uma semana atrás dessa conversa, eu havia orado e falando, Deus, eu preciso ir voltar pra igreja, porque tá dando muito problema no casamento. Olhei aqui. Tá dando muito problema. E daí, uma semana depois, ela vem falar isso. Eu falei, então vamos fazer um acordo. No final de semana eu vou com você lá na igreja, e no final de semana você vai comigo lá na outra. E a gente foi nessa pegada aí. No final de semana eu ia na igreja católica, no final de semana eu ia... E como eu tinha me afastado nesse mundo da igreja, eu não estava me sentindo mais à vontade na mesma igreja que eu ia no início. Aí eu fui batendo de porta em porta. Né? E, cara, cada igreja era uma experiência muito louca, sabe? E daí era um desafio, né? Porque na época ela estava muito agitada, assim. E Deus foi trabalhando ali, foi trabalhando. Até que a gente começou a ir numa igreja eu comecei a só ir numa igreja. Quando era meu final de semana de ir na igreja, eu ia numa igreja evangélica, né? E comecei a ir com ela mais rigorosamente, mais frequente só nela. Não parei de bater de porta em porta. E a mensagem de Deus começou a dar umas cajadadas na mente dela, lá dentro da igreja, sabe? E daí ela falou, mas essa palavra... E daí ela ia chegar em casa, ela folheava a Bíblia. A minha esposa é uma moça que sempre foi de muita fé. Né? E daí chegou no final de semana de ir na igreja com ela falou, não, vamos lá na igreja evangélica de novo, que eu quero ouvir a pregação que o pastor falou. Ele falou que ia dar continuidade na heresia lá. É mesmo? Que legal. Cara, Deus foi agindo na vida dela. Eu falo que minha esposa já é uma luz no mundo, assim. Deus tem usado muito ela, né? E vai usar muito mais, viu? Ela foi uma bênção pra minha vida, né? Ela sempre teve muita fé, exerceu muita fé e eu admiro isso dela. E foi usando, foi transformando, e olha só que pegada engraçada. E daí ela se batizou, né? Se batizou, se converteu, e hoje ela serve também. Cara, é uma obra que Deus vai usando todo dia. E quando ela se converteu no início, é difícil, né? Porque a gente, quando eu tava no mundão aí, tocando terror na terra, era tudo mais fácil. Não tinha esses BOzinhos. E agora tem um monte de problemas. Sim. Né? Então algumas vezes a gente confrontou com isso. E Deus foi trabalhando, tanto em mim quanto nela também. E hoje eu consigo ter um pouquinho mais de amadurecimento e consigo entender o processo dele na nossa vida, né? Porque uma vez o pastor lá pregou pra nós e falou que tudo é um processo, né? Se a gente conseguir compreender ele, né? Fica melhor. A gente vai entender que Deus sempre vai dar excelência pra gente, o sucesso. Você já viu um cara chamado Dr. Air Ribeiro? Air Ribeiro? Só pelo nome, mas nunca cheguei a assistir nada dele. Então, uma vez ele deu uma explicação, mas não é uma explicação cristã. Ele só usou um termo lá, e quando eu escutei na hora, Deus falou comigo sobre aquela citação dele. Ele falou sobre a garça, né? Tipo, falando da garça, que ela anda no mangue, assim, sabe? Para se alimentar dos pequenos mariscos. Ele é um animal de 1,20 m, mais ou menos, 1,10 m, por causa das pernas compridas. E ela é muito interessante que Deus fez ela daquele jeito para ela se alimentar e tal. E as pernas compridas para ela não atolar, né? Comprida e fina. E aí, tipo, o Espírito Santo falou no meu coração ali, naquela estação, que nós somos como uma garça nesse mundo. Porque o mundo é uma sala de pecado. Só que a gente não pode se sujar. Assim como ela não se suja no mangue, não atola. E aí eu falei, nossa, cara, que incrível. E o pecado tá aí. E quando a gente está inserido no sistema do inimigo ali, dando nem aí pra vida, é normal, nós vamos seguindo a nossa vida ali, mas quando a gente fala assim, não, pera lá, tá faltando uma coisa. Alô, Jesus Cristo está aqui? Tá aqui. Então eu quero Cristo. Aí, meu irmão, você acaba de pintar um alvo no seu peito. Você quer Jesus? Então, agora você vai ver. Eu quero ver se você vai ficar com ele. Você vai aguentar ficar com ele. Eu quero só ver, porque é as mesmas experiências que acho que todo cristão tem no começo. De que, nossa, quando eu tava no mundo, tava ruim. Quando eu tô com Jesus, parece que tá piorando. Cara, isso aí minha esposa falou pra mim uma vez. Né? Quando tava assim, tava maravilha, agora tá um B.O. lascado, tá tudo difícil. Mas é assim mesmo. Aí eu falei, cara, vamos ter que entender o que tá acontecendo aí. É o processo de você mostrar, a gente é embaixador de Cristo, a gente não representa aqui, representa do céu. Então, é isso mesmo. É contar com todas essas leis aqui que não tem nexo nenhum e abaixar a cabeça em algumas você, né, ali, tá bom, né, deixa aí eu aqui. E outras é se confrontar mesmo. Falar, não, tá errado sim, tô fora. Eu tô fora. Não, tô fora. E hoje, ainda mais agora, né, Galo, com essa onda de cancelamento, politicamente correto, você tem a sua menina, né, eu tenho o Bernardo. Então, a gente tá vendo que o sistema doutrinário do mundo tá só induzindo nossos filhos. O inimigo tem entrado na nossa família pelos filhos, cara. Sim. Olha a internet aí. É a maior porta para Satanás nas casas, a internet. Complicado. E se a gente não estiver orando, né? Sim. Já é difícil sem orar, já é difícil orando. Imagina sem aquele contato, aquela intimidade para Deus. Um exemplo, essa intimidade que eu quero ter, de acordar um dia, talvez ali de madrugada, e Deus falar para você, Felipe, acorda lá, vai orar pelo teu filho, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo outro, ou toma essa providência, porque eu tô percebendo que sozinho não tá dando.
as medidas de pai que a gente está tomando não estão sendo cabíveis. E se a gente expor a nossa condição, vai ter que arcar com as consequências do cancelamento, mas é uma coisa que a gente está disposto. Vai ser duro. E vai chegar, cara. Não vai demorar muito. Vou começar a colocar coisas nas escolas e a gente vai ter que bater de frente. Sim. E é isso aí. É aquela do vai ou racha. Para ser inserido nesse sistema, ou você faz ou não faz. É igual aquele, não sei se já assistiu, acho que sim, né? O filme Deus Não Está Morto. Sim. O cara já chega logo de cara, ó, para ganhar 10 aqui, escreve aqui, Deus não existe. Tipo, quer? Beleza. Tem muitos que vão colocar um exemplo. Só assinar. Tem muitos que vai ter que confrontar, como ele confrontou. Aí, meu irmão, é bala na agulha. É aquela coisa, né? Que flecha que você vai estar lançando nesse mundo, né? Uma vez o pastor da igreja, numa pregação lá, ele falou a respeito dos filhos, né? Que flecha que a gente vai estar lançando nesse mundo. Sim. E me fez refletir muito. Falei, meu Deus, cara, eu sou pai de primeira viagem, tô lascado. E agora, Deus? Me ajuda. E meu pai não era cristão, né? No início, né? Minha mãe aprendeu depois, com o tempo, a caminhada. Né? E foi tudo difícil na nossa vida, né? Foi. Né? E eu falei, cara, que flecha que eu fui lançado nesse mundo, né? Não foi uma flecha bem lançada, bem direcionada, né? Claro, tive os percalços ali, todo mundo tem, mas Deus conseguiu alcançar o meu coração, me levantou, eu aceitei isso, e foi uma bênção, né? Mas eu gostaria que fosse diferente para minha filha, né? Então, cara, em casa a gente tem uma dedicação, assim, Imagino. com relação à educação dela, ao cuidado dela, ao tempo de qualidade com ela, sabe? Os filhos reproduzem o que os pais estão fazendo, né? Eu, minha filha, eu não tenho que eu curto demais, que eu gosto demais. Tá quanto tempo ela hoje? Ela tá com 1 ano e 10 meses, fez semana. Começando a fase do descobrimento. E é engraçado as experiências, né? Claro. A gente tem que sempre sentar na mesa, orar, né? Agradecer a Deus por aquele momento e tal. Orar antes de dormir. E na mesa, agora a gente senta na mesa, ela tá falando já, né? Daí ela junta as mãozinhas assim, fala, vamos orar. Vamos orar. Olha só. Né? Então, é uma bênção. Chega na casa do meu sogro e da minha sogra, ela senta na mesa, vamos orar? Então, tipo, hoje tá sendo um direcionamento, né? Já tá sendo uma luz, vamos dizer assim, na mesa que ela tá sentando, já tá sendo... Diferença na terra. Essas coisas que a gente vai vendo, sabe? E é uma coisa que é apaixonante, né? Hoje eu tenho Educação. buscado muito essas alternativas, principalmente com Deus. Eu tô vendo que tudo que a gente está aprendendo, com todos os artifícios que a gente tem, né? É bom, mas não é excelente. Eu vi um cara falando, vai chegar o tempo que os pais vão ter que escolher, ou criar o filho desse jeito, do jeito que tá, ou literalmente criar o filho numa bolha, para quem é cristão. Porque tá sendo assim. E aí a gente se preocupa, né? A gente é pai, eu tenho 4 filhos. Quando você me contou que tinha 4 filhos, eu não acreditei não, rapaz. É doido. E aí é assim, mas o que a gente estimula, né? Que se os nossos filhos conseguirem, uma vez, que igual a gente, uma experiência com Cristo, irmão, acabou. Conseguimos alcançar. Porque é igual a gente, não largamos. Pode ser que um percalço ali aconteceu, tem você, né? Tipo, ficou 1 ano fora, eu também teve meu momento. Mas todo dia, quando começa a dar uma coisa muito errada, você lembra daquela época que você era muito lá e tal. Você fala, rapaz, eu preciso voltar. E era o primeiro encontro, né? Eu preciso voltar. E isso por quê? Porque você teve um momento de relacionamento. Um momento que você falou, nossa, foi massa, foi muito massa. E é massa todo santo dia. É uma coisa que... Ô Gal, você se sente que você não é daqui? Igual eu? Mas você tá, tipo, tranquilo? Tô na paz. Tipo, tranquilo. Cara, é muito surreal essas coisas. Eu acho engraçado, tem um pastor que eu assisto que ele... porque assim, eu aprendi a amar a Deus e consegui compreender que ele é meu pai. Eu não tive pai, Filipão. Sério, meu pai tem um belo lascado na vida dele aí. Né? Tive pai sim, mas ele saiu de casa muito cedo, eu tinha 4 anos de idade, ele sempre ficou muito afastado da gente e tal. Eu vou ser bem sincero pra você, tem um irmão. Eu consegui ter relacionamento com Deus, foi muito recente, cara. Tipo, ver Deus como pai. Uau. Eu nunca tive um pai presente, carnal, entendeu? Então pra mim era uma dificuldade, eu via Deus como uma imagem que eu tinha que respeitar. E falar, Deus, tô com um B.O. assim, essa e tal. E cara, eu comecei a ver que Deus está na minha vida desde o meu nascimento. Eu comecei a reconhecer, porque me aconteceu muita coisa, ele me livrou de muita coisa. Né? Ele me salvou quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, eu caí num poço de 9 metros de fundura. Entendeu? Cara, eu tive um arranhão. Eu desmaiei dentro do poço, afundei, meu pai desceu. Na época meu pai era casado com minha mãe, meu pai desceu pelo fio da bomba de água. Diz que na superfície ele não me achava, ele passava os braços, diz que ele mergulhou e passou a perna e sentiu a minha camiseta e me puxou pelo pé. Ô, louco, não. Sério? E cara, eu não sei como é que foi, eu não lembro de nada, eu era muito pequeno. Mas eu não engoli água. Desmaiei, o médico falou, ele tá bem, não engoliu água, só monitora ele.
ver como é que ele vai estar. E minha mãe disse que eu Pô, você ficou no fundo. fiquei 0 bala depois disso. Nossa, que legal. Então eu vejo assim, tipo, às vezes a gente acha que a gente não tem um pai na vida da gente, né? E Deus foi um pai tão maravilhoso na minha vida, cara. Ele me tirou o pai carnal, vamos dizer assim, e ele não conseguiu, ou eu não quis ver na casa. Né? O pai espiritual que estava sempre por trás de mim, abençoando, me cuidando da minha vida, me livrando, salvando a minha vida. E faz um ano, cara, que eu comecei a falei, pá, Deus, então você vai ter que me perdoar. Tive que pedir um perdão pro pai, né? Falei, Senhor, perdoa. E foi demais, cara. Não, é legal. E a gente fala de Deus com essa riqueza e faz pouco tempo que eu comecei a viver essa riqueza. Eu sou desse mundo. Não faz também muito tempo também. Eu vi um pastor falando, e ele falava de Deus assim, eu falava, cara, o que é esse cara, né? Deus é Deus, né, cara? Deus é Deus, vamos respeitar o cara. Mas ele falava de Deus como era um cara. Hoje teu filho, pede pro seu filho, quem que é o exemplo na vida dele. Ele fala, meu pai é meu super-herói. Hoje eu vejo Deus como meu super-herói, entendeu? Hoje eu consigo ver ele como super-herói, entendeu? Quando eu chego na casa da vovó da minha filha, ela fala assim, meu papai chegou! Sai faceira, né? E hoje eu falo, Deus, obrigado. Hoje eu tenho essa satisfação de dizer que, meu Deus, cara, ele é meu pai presente, ele é rico na minha vida, ele é majestoso, ele é maravilhoso. E a gente demora pra cair a ficha nisso aí. Né? Então eu ainda tô num processo, assim. Né? Não, é a ponta do iceberg. Eu vejo a galera falar de Deus, assim, e eu falo, e como que falar de Deus desenvolve, né? Uma vez eu falei para um aluno e tal, eu trazei na aula porque eu tava cortando cabelo e conversando com o cabeleireiro era cristão e nós entramos no assunto de Deus e o cabelo foi 1h e pouco. Eu falei, cara, termina esse cabelo aí que eu tenho que ir lá atender um cliente. E quando a gente fala assim, pode trocar uma ideia de Deus assim, foi demais, né? É muita experiência. É compartilhar coisas assim que às vezes parece significante para Deus, mas para quem tá ouvindo às vezes é demais. É uma coisa, é igual literalmente o vento, você não tá vendo, mas quando você sente aquela brisa sua, você fala, nossa, que sensacional. E eu quero pra mim, Filipão, eu quero poder manter, trabalhar minha fé e ter essa convicção de que, cara, meu Deus é meu super-herói, cara. É o meu pai. Eu tava lendo lá as cartas de Paulo para Filipenses, é uma das melhores cartas que eu acho, sabe? É bem curta ali, Filipenses. E ali Paulo fala assim, em Filipenses 4:11, ali, a partir dela, eu tive dias muito bons, eu tive dias ruins pra caramba, eu sei o que é passar fome e o que é ter muita comida. Mas em todos os dias, ele fala, chega... Eu me senti alegre, porque Cristo estava comigo. Nossa, eu falei, cara, o que é isso aqui? Não, isso não é possível. Isso é loucura. Como o cara vai, tipo, minha vida tá horrível, mas show, sensacional. Jesus tá... Não, eu quero isso aqui. Só que, tipo, é uma coisa que a gente tem que também tomar cuidado. E Deus me explicou também de novo isso daí. Você tá pedindo sabedoria, você tá pedindo entendimento. E ali eu não vendo que eu não tava alcançando. Nossa, tô vendo uma parte de gente crescer na graça, no conhecimento, e eu não. E aí Deus abriu os meus olhos e falou assim, todas essas coisas que você está passando aí, que você passou, foi oportunidade de crescer o seu entendimento, a sua sabedoria, e você não aproveitou. Ou seja, Deus está respondendo a minha oração, épocas. Muito tempo e eu com a minha visão deturbada, visão carnal. A intimidade da visão espiritual. Mas hoje eu paro, respiro, opa, chegou a oportunidade. Essa eu não vou abrir mão. Eu estou numa fase agora que eu fui pedindo para Deus algumas coisas e ele vem me dando outro direcionamento. Né? Eu falo, meu Deus, o senhor quer mesmo que eu vá para esse caminho, né? Aí ontem até recebi uma mensagem e falei, Deus, está na hora de parar de ser turrão e teimoso e começar a se preparar. Eita, não. Eu falei, então vamos meter a cara. E Deus está sendo uma bênção. Né? A intimidade e relacionamento com Ele. Cara, falar de Deus é uma loucura. É a loucura do bem, né? E é muito massa, né? Não tem nem palavras para mensurar. É só as experiências e mais. E, cara, tipo, além de tudo isso aí, tipo, eu agradeço demais. Porque eu falo para o Senhor, coloca pessoas na minha vida, e não é em vão, cara, te conhecer. Pessoas que vão somar na minha fé. Eu me surpreendi também, Felipe, porque vou compartilhar contigo a visão que eu tive de você quando eu te conheci. Não. A galera vai achar sinistro. Eu falei, cara, esse cara grandão aí, meio carismático com todo mundo. Eu falei, rapaz, quem que é esse cara aí, né? E de início, assim, eu fiquei meio com um preconceito, assim. Falei, você chegava, conversava com todo mundo, sentia-se muita vontade, né? Mas eu não tinha intimidade com você, né? E também, às vezes, pela minha resistência, não dava muito lado. Mas quando eu te conheci, a gente teve aquela primeira conversa, cara, até hoje, a gente tava eu e o Guerra no crossover lá, né? E eu comecei a falar assim, nós começamos a trocar pouquinhas palavras ali. Eu já senti, falei, cara, esse cara é uma ferramenta de Deus aqui nessa terra. Glória a Deus. Cara, você tem uma sabedoria admirável. Que isso, né? Até a primeira vez que eu conversei contigo, eu fiquei pensando, falei, cara, o cara é muito sábio, né? Fez teologia, falei, pô, Deus, é invejável, hein?
Jamais, é tudo mérito de Cristo. De quatro filhos, o cara é louco por Deus mesmo. Crescer e multiplicar. Encher a terra. Mas, cara, é admirável. Daí comecei a ver teu trabalho. Comecei a seguir o canal também. E, cara, que bênção. Eu fico feliz. Eu por demais por você. Ó, Galo, além de qualquer coisa nesse mundo, irmão, você veio aqui doar o seu tempo pra mim. E é uma coisa que eu... Uma coisa que você falou no início, e é verdade, né? Poucas vezes que a gente se tromba na academia, troca uma ideia, a gente ficava falando ao mesmo tempo. Eu vejo que é Deus usando mesmo, né? É Deus dando portas. Então, eu penso... Por que eu peço muito isso? Nem todo dia a gente tá bem. Sim. E eu tenho certeza, irmão, se eu conhecer pessoas como você, eu tenho certeza que o Deus que a gente serve pode tocar no seu coração e falar, ó, manda mensagem pro meu filho, ele precisa. E assim vai, né? Como Deus também pode fazer isso sem a gente se conhecer, eu sei disso. Mas quando a gente se conhece, quando a gente está ali na oração, ali, sente aquela angústia, fala, mas por que eu tô angustiado? Vou orar. Já aconteceu isso comigo. E Deus vem na mente de uma pessoa que você conhece. Aí você manda a mensagem pra pessoa, a pessoa realmente precisa. Já aconteceu comigo também. Então, viu? E às vezes eu peço, falei, cara, ó, eu senti te mandar isso. Então, se eu estiver te incomodando, me perdoa. E já tive respostas maravilhosas. Falei, cara, eu precisava disso nessa hora. Viu? Então eu falo para Deus, Senhor, me una com pessoas que querem estar contigo logo, logo. Eu espero crescer também. Crescer tanto quanto você. Que isso, cara. Somos filhos desse mesmo Deus incrível. Estaremos na mesma glória eternal. Nos encontraremos nessa nova estrada, né? Sim. Uma estrada perfeita, sem dor, sem nada de ruim. E, cara, é uma coisa que eu quero, tipo, passar para você. Esses dias também eu vi um cara falando assim, imagina você lá, olhando Moisés, Adão, todo mundo. E você se maravilhar com isso, porque a gente está escutando esses caras desde sempre, né? Noé, Davi, todo mundo. E você começar a se maravilhar e conversar com eles, e aí Moisés vira para você e fala assim, Alexandre, legal, muito lindo você falar tudo isso sobre nós, mas e você, que nem viu o que a gente viu, ouviu da própria boca, e tá aqui também. Nossa, cara, é sensacional, sem palavras. De poder ver a face do Cristo maravilhoso. Dá vontade de nem parar isso aqui, cara. Dá vontade de continuar. Mas, cara, obrigado, hein? Obrigado pelo seu tempo, irmão. Espero que você venha aqui mais vezes, com certeza. Vamos, e eu tive várias ideias aí de mandar uns convidados pra ti, cara. Sim, por favor, me ajuda nisso. Eu queria mandar uns convidados. Tem uma galera bem bacana aí que vai fluir muito e vai servir com muito conteúdo pra galera em casa que vai estar assistindo também. Galo, obrigado, hein, irmão. Deus abençoe você. E continua nessa fé. E ora a Deus por mim sempre. Pô, cara, vou estar orando, se Deus quiser. Deus abençoe, viu, meu irmão? Valeu. Galera, Deus abençoe. Gratidão a cada um. Tamo junto. Valeu, pessoal.